Os fatos que marcaram os últimos dias. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aconselha a atual presidente da República, Dilma Rousseff, a renunciar ao cargo em favor de reforma política. General do Exército é destituído do cargo por criticar o governo federal. E o ex-presidente Lula volta a sofrer denúncias de corrupção. Quem vai debater esses assuntos polêmicos hoje serão os professores José Maria Pereira, do curso de Ciências Econômicas da nossa instituição. Tudo bem, professor? Olá, Quintana. Olá a todos. Ao seu lado hoje, o professor Alexandre Macar, do curso de História. Tudo bem, professor? Tudo bem, Joia. Vocês não vão brigar, né, professor? Lado a lado aí, né? Carinho. E também o professor Lissandro Delanor. Tudo bem, professor? Professor do curso de Administração, diretor da nossa incubadora tecnológica. Tudo bem? Tudo bem, Quintana. Tudo tranquilo. Bem. Hoje nós não temos a ausência já previamente anunciada pela professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social, e o professor Sandro Meiners, nosso professor do curso de Direito e também delegado de Polícia Regional. Até o momento, no primeiro bloco ainda não apareceu, a gente sabe dos compromissos, às vezes surgem algumas determinações de última hora, algumas emergências, que o professor acaba não podendo estar presente conosco durante a gravação do programa Contraponto, mas se ele puder chegar durante a gravação, ele estará aqui presente ainda nesta edição. Bom, começando então desse conselho, seria um conselho amigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Vou começar com o professor Macari, essa questão, porque, na verdade, é muito importante a gente contextualizar. Esse conselho do FHC em relação à nossa presidente não foi um conselho, não é a frase, digamos, o começo da frase, sim o fim da frase. Ela está num contexto. Exatamente. Ele a critica dizendo que até então ela não tomou uma medida de chamar outras pessoas, outras frentes para negociar a crise, que ela deveria ouvir todas as frentes para de fato solucionar, e se não conseguir, que para o país seria melhor a renúncia do que o processo de impeachment ou a questão do o processo que corre no Tribunal Eleitoral, que poderia impugnar esse atual mandato dela e do vice-presidente Michel Temer. Mas ficou a manchete e trouxe a polêmica nos últimos dias esse conselho do Fernando Henrique Cardoso, que todos sabem que faz parte de um partido que é oposição ao governo Dilma. Ele deve estar vendendo esse conselho, né? Porque, de fato, o Fernando Henrique, depois que ele teve uma fala um tempo atrás lá falando que era para esquecer tudo o que ele escreveu, agora tem que esquecer o que ele está falando, né? Porque eu acho assim, o primeiro que não, né, ele tem todo o direito de falar o que quiser, né? Pode falar o que quiser, né? Pode falar para a presidente Dilma renunciar, se for do caso, dentro de um contexto aí que ele criou, porque ele tem oratória, né? Ele sabe falar, né? Não é à toa que, enfim, né, formou-se pela USP, né? Teve uma longa trajetória acadêmica e era um dos pensadores do Brasil lá na esquerda. Na época, né? Foi orientado pelo Florestan Fernandes. Mas na época também ser de esquerda era, de certa forma, ser contra a ditadura. Na né? época, eu ia dizer, na época dos movimentos diretas já, no em cima do caminhão tinha o Lula e o Fernando Henrique com braços dados. E depende de uma régua média, né? Porque o Fernando Henrique e o grupo de estudos lá da USP foram os primeiros a fazer seminários sobre a leitura do Capital aqui no Brasil, por incrível que pareça. Mas o Florestan fazia parte, né? Ele era weberiano, né? Ele era uma outra corrente, né? Eu não sei exatamente, eu só sei... que ele é sociólogo, né? Sociólogo, então, não, quer dizer... Mas apesar que ele transita bem pela economia, né? O Fernando Henrique. Mas até eu vi uma foto esses dias atrás, uma foto que... Todos nós éramos de esquerda. Alguns continuam de esquerda, professor, não sei. Né? O problema é que a esquerda mudou, né? O conceito de esquerda hoje é completamente diferente do que era no passado, né? Mas assim mesmo, né? Eu acho que o Fernando Henrique, ele... até transitou uma foto novamente, né, colocando uma viagem de avião que fizeram, acho que foi para o enterro do Mandela até, né, que estava o Fernando Henrique, a Dilma, o Lula, o Collor, o Sarney. Né, de certa forma ali eles devem ter conversado bastante também, né, sobre a situação política. Tudo bem que ele não estava nesse ambiente de crise, né, mas eu acredito assim que ele tem aparecido, assim como o presidente Lula tem aparecido bastante na mídia nos últimos tempos, o Fernando Henrique porém, por motivos muito diversos, né? Mas o Fernando Henrique tem aparecido tanto quanto. Sim, o Fernando Henrique está aparecendo porque já vou fazendo
o contraponto, né? Só nessa parte dizia. É porque o Fernando Henrique tá aparecendo porque tá lançando livros. Agora o Lula tá aparecendo porque é processo que os caras estão ameaçando. Mas é pra esquecer o que ele já escreveu, agora ele tá escrevendo de novo para lembrar? Ele falou uma frase solta lá. Pois é, mas então as frases dele são meio que tendem a ser impactantes, querem criar um ambiente. E esses diários da presidência, né, que é para ser 3 volumes, pelo que eu vi. É porque parece que ele gravava tudo, vida, todo né? dia, ele todo dia terminava o expediente lá no palácio e ele gravava o que tinha acontecido lá. Então ele tem tudo gravado, né? Mas deve estar revisando agora na hora de lançar, exatamente, eles que estão lendo, é uma trilogia, ele só lançou. Não, eu estou entrando até aqui, não para contrapor o Alexandre, que eu vou fazer isso daqui a pouco, é só para manter o telespectador informado, porque nem todas as informações, né? Por que o Fernando Henrique daqui a pouco surge assim, nada? Óbvio, ele está fazendo o marketing do livro que ele está lançando. Então, isso aqui nós vamos fazer, então assim, a gente foi às ruas, a gente foi conversar com algumas pessoas, inclusive aos arredores aqui do Centro Universitário Franciscano, para saber o que as pessoas pensam, para apimentar um pouquinho essa discussão. E já anuncio para o nosso telespectador que, após rodar a enquete, o professor Sandro Mares estará presente aqui conosco. Ele acaba de chegar no estúdio aqui da TV Unifro e já fará parte neste primeiro bloco do programa. Então vamos ouvir a opinião nas ruas sobre esse conselho do FHC para a atual presidente da República, Dilma Rousseff. Na última semana, o Fernando Henrique Cardoso disse que talvez seria melhor a Dilma renunciar à presidência. O que tu acha disso? Eu sou contra a renúncia. Eu acredito que até agora não há elementos que justifiquem uma renúncia ou impeachment da presidente. Se houver, que ela seja denunciada, julgada devidamente. Na minha opinião, acho que isso não vai mudar. Na situação que o país está, tanto faz ela ficar ou entrar outra pessoa. Eu acho que o momento agora é pensar e planejar daqui para frente, independente se é ela ou outro. Creio que não seja vantajoso. Espere acabar o mandato e depois sim, aí se renova tudo, né? Acredito que no momento não seria vantajoso para o povo brasileiro, enfim. Eu acho que talvez em parte ele possa ter razão, né? Pela conjuntura atual que a gente vê, né? Pela expressão das opiniões de várias outras pessoas, talvez seria interessante que ela renunciasse também. Que ele tomou uma posição pensando na ideologia dele, eu sou contra a ideologia dele. Não sei se seria a melhor opção. Tá? Porque está bem complicado e quem entrar agora e pegar o Brasil, a situação que está, eu não sei se não vai piorar. Seja muito bem-vindo, professor Sandro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Felizmente retornando à bancada aqui depois de alguns dias afastado. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Sempre é muito bem-vindo aqui, professor. E em relação a essa temática, a gente ouviu que a maioria não é favorável a esse conselho do Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, principalmente pelo atual cenário que pode vir depois de uma possível renúncia, que o cenário possa piorar. Mas, por enquanto, eu quero seguir nessa linha aqui que vocês pensam em relação a esse conselho do presidente Fernando Henrique. Depois eu vou fazer uma provocação. Não, até porque o Alexandre não terminou. Eu interrompi ele, então. Eu só acho assim, ó. Agora, as pessoas, a enquete, é que as pessoas, tu dando uma frase isolada para as pessoas é uma coisa. O Fernando Henrique falou dentro de um contexto, num programa de rádio, entendeu? Que não é nada programado, é uma coisa espontânea. Então, acho que se as pessoas... Que, aliás, a matéria é bastante comprida, né? Acho que saiu na 0 hora, né? Sim. Então, só isso. Por isso que não me surpreende que as pessoas tenham se manifestado desse jeito. Talvez se elas conhecessem o teor todo da matéria ou escutassem, talvez a manifestação não fosse Mas essa. nada altera, né? Tudo bem, que eu acho que é importante conhecer todo o contexto, da onde a frase foi extraída, mas nada altera a frase que ele deu, né? Para concluir, como se fosse a tese, né? A tese do Fernando Henrique sobre o governo Dilma, ou seja, tá na hora de renunciar, presidente. Então, eu acho que isso aí é bem... Né? Não me surpreende, né? Vindo do Fernando Henrique, ainda que nos últimos tempos ele tenha tendo opiniões bastante, né, bastante, vamos colocar assim, complexas em relação a certos temas, né? A própria questão lá da descriminalização das drogas, né? E agora ele dá essa frase, né? Mas, em todo caso, ele como ex-presidente, assim como o ex-presidente Lula ou o presidente Lula tem o seu direito de se intrometer, dar conselhos, né? O Fernando Henrique também pode dar conselhos, né? Só que, né? Eu agora vou ver o pessoal da esquerda, aqui, da minha esquerda, né? que pensa sobre esse conselho, né? Carlos, nos últimos dias aí, nas nossas últimas discussões a respeito desses temas, e nós estamos nos sobrepondo a crise sobre crise e a comentários de um lado e de outro, sou de esquerda, sou de direita, não é? Dilma tem que cair, Dilma tem que continuar. Comecei a ampliar um pouco mais as minhas leituras a respeito dessa situação
E no final, e se nós formos colocar isso, muitas vezes a gente fica discutindo a favor de Dilma, a favor de X, Y, Z, mas no final de todo esse contexto, de todo esse tumulto que está sendo gerado, quem está sofrendo é a população. Então eu acho que talvez, e aí puxando um pouquinho o que o professor Pereira falou, a questão do contexto, não é? Que se colocou. Eu acho que hoje a Dilma, como presidente do país, ela tem que tomar uma decisão. E ela tem que ser firme no que ela quer. Ela não pode ficar mais do que é a percepção trocando favores. Não é? Eu acho que isso está, de uma forma mais efetiva, atrapalhando o seu governo. Porque a gente viu aí nos últimos dias aí, a troca dos ministros, então, não é uma troca de favores muitas vezes. Então, se a presidente ela tem efetiva consciência de que o caminho é certo, que ela assuma esse caminho e que ela tome as decisões que têm que ser tomadas. Porque a população, de uma forma geral, é bombardeada com essas informações, e nós temos aqui diversas informações oportunistas, e talvez a do Fernando Henrique Cardoso venha a ser oportunista nesse momento, talvez para os seus livros, talvez para outras questões, não é? Mas nós temos outros contextos diversos que são colocados, e muito disso está acontecendo porque a presidente ela não tem uma posição firme. E a gente viu aí nos últimos dias aí, o leilão de cargos públicos em diversas entidades que são extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil. Pessoas que não são técnicas foram colocadas lá porque ela precisa do apoio para aprovar algumas reformas. Não temos mais espaço para isso. Por isso que nós temos esse tipo de notícia. E elas são vendáveis. Não existe uma forma clara. Hoje eu não consigo mais perceber o que é o governo. Professor Santo. Essa questão da renúncia da Dilma, eu acredito, eu sou contrário à tese da renúncia. Eu acho que o momento não é para isso. Nós tivemos um momento político muito delicado. O governo está ingovernável e a nossa capitã não consegue segurar o timão. Ela perdeu o controle. Agora, a questão a quem interessa uma renúncia nesse momento? Vindo do Fernando Henrique, obviamente que há um interesse político, ideológico por trás disso. É o benefício do partido dele próprio. Por que o Fernando Henrique aparece nesse momento? Porque nós temos um cenário bem interessante. O Lula apareceu há muito tempo, já se lançou, começou a dar palpites, pitacos, conselhos, quer dizer, começou a usar a exercer. Eu sou ex-presidente, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, então eu sou habilitado a dizer qual é que são as medidas, quais é que são os remédios que têm que ser aplicados à crise, né, aos problemas. Eu superei as crises pelas quais eu passei. Da mesma maneira, Fernando Henrique surge, né, também nesse momento como talvez alguém com uma experiência que a oposição precisa demonstrar ter para fazer emitir as mesmas opiniões, apresentar os mesmos remédios, as mesmas soluções que a oposição entende que são adequadas. Então é um jogo político nessa questão. Por que eu sou contrário a essa questão? Já manifestei aqui e aonde passo, e esse assunto é trazido à baila, eu me manifesto contrariamente, porque isso pesa negativamente no cenário internacional. Um país que tem um presidente que renuncia, ele demonstra uma imagem de fragilidade, né? Uma imagem de insegurança jurídica, econômica, política, social, e nós não podemos nos dar o luxo de passar por esse momento. Não sei qual é a solução que nós vamos ter para isso. O Lisandro falava bem a questão do loteamento dos cargos públicos, né? A Dilma não tem muita alternativa, talvez é porque, já falamos aqui, ela não tem o jogo de cintura político necessário, né? Para transitar melhor nessas questões, e sobrou só a barganha política, agora sobrou só o loteamento de cargos. Então, há alternativas para isso, né? Nós precisaríamos que ela fizesse o que fez com o Ministério da Fazenda, colocar lá pessoas técnicas que adotassem posições técnicas e ela, né, referendasse essas posições. Só que isso, obviamente, não agrada ao Congresso. Se não agrada ao Congresso, não tem sustentação política, não aprova os projetos. Pelo contrário, né? A oposição e Eduardo Cunha, agora extremamente abalado pelas circunstâncias do momento, né? É uma questão, acho que temporal, para que o Eduardo Cunha perca completamente, né? É só avançar um pouquinho mais esse processo, né? Surgirão novas provas, surgirão novos detalhes, né? Pelo que já foi anunciado, obviamente, tudo que ele disse, né, num determinado momento caiu por terra, né? Ou seja, ele foi lá falar sem ter sido, né, obrigado a falar e falou o que não devia. Ou seja, os fatos comprovaram as inverdades que ele proferiu lá na Câmara dos Deputados. Então ele perdeu a credibilidade. Mas ainda assim, ele detém uma bancada de mais de 100 deputados. Quer dizer, ele tem lá cerca de 25% dos deputados que ainda apoiam o Eduardo, mesmo depois desse momento. Quer dizer, ele perdeu a hegemonia que ele tinha,
né? E Dilma, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ela não tem 30% dos deputados na base, né, governista. No Senado a situação é mais confortável, é só agradar o Renan Calheiros e já se consegue maioria. Mas no Congresso, na Câmara, a situação é muito delicada. Pois é, eu acho que essa dificuldade, vou falar agora, né? Vou contrapor o Alexandre, né? E eu acho que esse cenário aí que o Sandro colocou, né? É que deu ensejo a essa manifestação do Fernando Henrique. Em primeiro lugar, antes que alguém me acuse do PSDB, né? Que eu sou PSDBista, como pode imaginar, supostamente que eu vou defender o Fernando Henrique Cardoso, né? Vou aproveitar e fazer uma propaganda, né? Nesse livro de crônicas que eu tenho sempre às quartas-feiras, na época que eu escrevia no Diário, eu peguei grande parte do período do Fernando Henrique Cardoso. Né? E eu tenho lá a comprovação que eu passei quase todo o governo dele batendo nele, entendeu? Então eu me sinto bem à vontade assim, para ver o que eu interpretei, assim, voltando à reportagem, né? à matéria. Né? Acho um pouco do que o Lissandro falou assim, da situação da Dilma. Então, olhando assim, como é que o Fernando Henrique se manifestou? Eu acho assim que, olha, também não vou dizer que ele é um estadista, que ele não tem interesse. Óbvio, ele é um ícone de um partido, do PSDB e tudo. Mas como é que ele entra, eu acho, nessa jogada? Eu acho, assim, que ele foi sincero e se olhar, realmente, se a gente olhar despido, assim, de interesses partidários ou ideológicos, ele disse uma coisa que no final das contas, é bom senso o que ele disse. O que ele disse é o seguinte: a Dilma tem que governar. Ou a Dilma governa, não é o Lula que vai governar porque ele não foi eleito, entendeu? Ela tem um toma lá da cá, tem uma série de dificuldades, tem isso ou aquilo. Mas ela tem que virar esse jogo, entendeu? Ela foi eleita para isso. Se ela não virar o jogo, a maneira menos traumática para o país era a renúncia dela. Entendeu? Nesse sentido, ele fala contra o impeachment, as dificuldades e tudo mais, e a renúncia dela. Quem ganha com a renúncia da Dilma? Eu acho que o PSDB não ganha imediatamente com isso. Quem ganha é o PMDB. E o PMDB, então, portanto, ele não tem um interesse, pelo menos não diretamente nesse processo. Ele diz o que eu acho, assim, a gente vem discutindo aqui, várias vezes nesse programa, dizendo assim, olha, o Lula está atrapalhando. E ele fala durante a entrevista dele, olha, a questão da Dilma, ele diz o que eu sempre disse, e a gente diz, olha, a Dilma até agora não tenho nada, acho difícil até chegar alguma coisa na Dilma, pelo perfil da Dilma. Quanto ao Lula, bom, ele não diz que tem as dúvidas, mas vários indícios aparecem a todo momento, entendeu? E ele diz, nesse momento, o Lula atrapalha a Dilma, entendeu? Ele está atrapalhando. Por que está atrapalhando? Porque Dilma está sendo omissa. Exato, é por isso que ele diz que ela tem que renunciar. Ela está escondida. Eu posso reproduzir a frase na íntegra do Fernando Henrique Cardoso para ver se isso vai ajudar na discussão? Sim. A fala do ex-presidente Fernando Henrique é a seguinte: o menos custoso é a renúncia. Qualquer outro sistema é complicado. Impeachment é um processo longo, é um debate que paralisa o país. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que anula a eleição provoca também uma grande confusão, eleição de novo. Tudo isso é muito mais fácil de falar, mas quem conhece o processo histórico sabe que tem um custo para o país muito elevado. Ou ela assume e chama o país para as falas, apresenta um caminho crível para o país e recupera a força para poder governar, mesmo que a gente fique contra, mas vamos fazer a eleição depois com o processo democrático. Ou então ela pelo menos deixa uma marca forte. Eu saio se vocês aprovarem tal e tal coisa. E não, aí no final, isso eu não sei se eu concordo, que no final ele está colocando a Dilma como uma espécie de Joana d'Arc, entendeu? Ela indo para a fogueira. Não, agora a Dilma é o seguinte, bom, eu sacrifico o meu mandato, mas desde que vocês vão fazer a reforma eleitoral que tem que fazer, vamos fazer todo, não me lembro mais o que ele falou, mas é outras coisas, que obviamente é muito difícil de ser realizado. Né? Eu acho que no final das contas é isso, entendeu? O que se sente, eu acho que toda a população sente esse vacilo da Dilma. Parece uma maldosa, Fernando Henrique, o senhor falando desse jeito, professor. Eu não tenho porque Fernando Henrique é um eu não tenho por que não acreditar. Para mim, 85 anos, né? Um sujeito tranquilo, não tem nenhum interesse político, parece isso. E Alexandre, todos têm interesse político. Pois é, todos têm uma visão política. Por isso mesmo, professor, que eu não posso... Eu não estou dizendo que o Fernando Henrique é um santo, entendeu? Eu só estou dizendo que o que ele falou na entrevista, eu assinaria embaixo, entendeu? Exceto esse final, que ela tem que ser uma certa Joana d'Arc. Mas que a Dilma tem que governar do jeito dela, acertando ou errando, sem a sombra do Lula, eu venho falando isso aqui há N programas, entendeu? Me sinto à vontade. E um detalhe interessante, né? Os políticos nessa hora, né? Cada um está pensando no seu interesse. Todos estão jogando contra o interesse da população.
E no momento em que os deputados estão aprovando projetos que vão onerar os cofres públicos, no momento em que nós estamos combalidos, passando por uma crise, há uma crise institucional, política, até econômica, e ainda assim estão aprovando projetos simplesmente para tornar mais ingovernável do que já está, significa descomprometimento com a população. São partidos mercantis que só pensam nos seus interesses, né? Vantagens de poder, vantagens econômicas, colocar os seus eu ia dizer outra expressão, né? Os seus correligionários em cargos de comissão, em funções gratificadas, para se beneficiar. Então, obviamente, nós estamos precisando de comprometimento, de seriedade, de compromisso social. A população é que tinha que se insurgir nesse momento e exigir dos políticos providências. Talvez, se todos sentassem à mesa e discutissem a solução, PSDB, PMDB, PT e outros partidos, teríamos uma solução, com certeza teríamos. Mas, na verdade, ninguém tem a capacidade de ser um interlocutor para agregar todas essas forças, todas essas correntes. E aí nós ficamos sofrendo como população. E a gente vê aí o descaso, né? Como se sai como é que a Dilma sai desse negócio? Quer dizer, porque as alternativas são poucas. Tu toma lá da cá, ele diz uma coisa interessante realmente, porque tu tem 30 e poucos, ele diz que é 25, mas é muito mais já. Quando ele está falando, já estão criando um outro partido. Então tem 33, quase 35 partidos, eu acho que tem. Isso é inviável. Então, antes, ele diz no governo dele era mais fácil. Ele disse que o toma lá, ele não disse que não existia o toma lá da cá, existia no governo dele, mas ele era mais fácil de fazer porque tinha menos partido, poucos partidos. Agora, com 30 e tantos partidos, não tem o toma lá da cá, nem isso não funciona, entendeu? Então, eu teria que se partir para alguma coisa radical, que ele sugeriu a renúncia da Dilma, mas antes da renúncia da Dilma, a Dilma teria que jogar as fichas, entendeu? Ela teria que governar, e eu acho que, se não dá através do Congresso, ela teria que ir de uma outra maneira, talvez pedindo o apoio da população, alguma coisa nessa direção. Pagar para ver, eu acho que ela tem que pagar para ver. Mas e essa situação do Eduardo Cunha, que o professor Sandro já colocou, que agora ele está indo para o Conselho de Ética, né? Ele vai ter que responder por quebra de decoro, justamente porque ele se pronunciou em relação à Operação Lava Jato de uma maneira e está se comprovando que ele teria faltado com a verdade. Sim. Se confirmando a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esse cenário não começa a mudar para o presidente Dilma? Pois é, mas eu não sei se resolve. Não. Mas ameniza. Quanto tempo vai levar isso? Eu acho que ameniza. Vai levar pode mudar 3, 4, 5 meses para frente? Vai levar esse dependendo tempo. de quem for o sucessor. É isso que eu estou querendo dizer. Se o Eduardo Cunha está forte, tem essa base, o baixo clero lá, pode vir um outro do baixo clero. Então, acho que não adianta o PT apostar nesse caminho. Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais radical. Mas eu acho que hoje Eduardo Cunha teria dificuldade de colocar um sucessor. Quer dizer, a popularidade está tão em baixa que simplesmente ele apoiando um nome, obviamente, isso vai afastar muitas pessoas. Mas eu acho que oficialmente ele não apoiaria ninguém. Ele trabalharia nos bastidores para continuar mantendo o poder e ter alguém lá. Não, eu acho que não vejo outra facilita. percepção. Eu acho que facilita. Eu acho que não há dúvida que melhora um pouco. Aí depende de quem entrar, da relação com o governo e tudo. Quer dizer, seria a saída menos traumática, comparado, óbvio, com a renúncia, o impeachment, coisa parecida. Uma das falas do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, ele se colocou à disposição no momento anterior à eleição de 2014 e disse que não houve interesse do PT em conversar sobre a crise que estava por se instalar. Os números aí não nos deixam mentir, né? Olha o nosso déficit aí esse ano. A cada novo panorama nós temos um número duplicando. Nós passamos aí de 30 bilhões para 50 e o último número, talvez um número mais próximo de uma realidade, espero que não chegue próximo a isso, mas de 117 bilhões que vai faltar no caixa para pagar todas as contas do governo. Então, isso não se gera do dia para a noite. Esses números já eram assim há um bom tempo. O Estado não consegue gastar esse valor. A perda da credibilidade, né? Porque realmente isso que o Luciano está dizendo está um pouquinho fora do que a gente estava conversando, mas é mais... Mas é o estopim, é o que iniciou todo o processo. Tu diz assim que tu vai ter um déficit de 50 bilhões, pô, já é bastante. Aí passa 15 dias, tu diz que vai ser 117 bilhões, aí quem que vai acreditar, entendeu? Aí, isso que eu acho que está ruim na Dilma. E números saem do governo, não é? Sabe o que eu acho que está tão ruim? Por que a população está revoltada? E não precisaria ser assim. Porque tudo parece que dá errado. Até o simples da empregada doméstica dá errado. Os caras não conseguem fazer um programa que já está anunciado aí, entendeu? Não consegue. Aí era para ser dia 25. Eu sou vítima desse programa. Eu consegui depois de 3 dias. E se chama simples. Agora, se isso é simples, o que seria difícil? Bom, a conjuntura é grave, né? Porque a gente vê aí que diversos elos estão desassistidos, digamos assim. Existe possibilidade de diálogo, vocês acreditam nisso? Nesse momento? Entre as partes das oposições? Entre as pessoas que coordenam, que decidem, acho que não. Elas não estão interessadas nisso. Agora deveria existir.
E aí eu acho que o nosso povo é pacato por demais, né? A nossa população, se isso fosse em um outro país, que nós tivéssemos uma situação tão instável quanto essa, num país europeu, por exemplo, a população já teria ido para a rua e cobrado seus representantes para que eles se manifestassem a favor da população. O povo brasileiro fica em casa reclamando, no botequim, na padaria, na farmácia, né? E não toma nenhuma atitude, né? O que falta para nós é atitude. Pois é, mas aí que tá, né? Quando vão à rua, vão pedir o impeachment, vão pedir a volta dos militares, vão pedir outras coisas que não é isso que tu tá propondo. Você tem alguém por trás que direciona. Mas, Alexandre, eu acho assim, que quem vai à rua é um seleto grupo de pessoas, é um pequeno grupo de pessoas. Contigo. Direcionado. A população não está indo às ruas. A população está acomodada, esperando o deslinde dos fatos. E isso é preocupante, né? Porque os deslindos fazem, não se vê um cenário otimista, pelo contrário, eu só vejo o caos se instalando cada vez pior, né? E se o Eduardo Cunha tardar a ter essa decisão e ele chegar até o final do ano, a tendência é que outros projetos ruins aconteçam nesse período, aí se une as forças ocultas e as forças antagônicas e aprovam determinados projetos, porque naquele momento é interessante, quer dizer, não falta responsabilidade. Né? Falta responsabilidade, seriedade por parte dos nossos políticos. Eu acho que diante da situação e da gravidade da situação, eu acho, já falei uma outra vez aqui, e sempre é um termo gasto, né? O pacto político, entendeu? E eu acho que isso ocorreu na Espanha, já ocorreu em outros países, quando realmente o governo não consegue dar uma resposta. Acho que os outros poderes, aí acho que até o judiciário pode entrar, o legislativo, e pessoas que estejam interessadas, nós estamos falando da entrevista do Fernando Henrique Cardoso, ele se dispõe a conversar, ele disse, a presidente Dilma me chamar, eu vou lá, vamos conversar. Eu acho que é o caso... Seria importante isso, de chamar mesmo, olha, se ele está disposto, então vamos conversar, entendeu? Ela óbvio, vai ter chamar... problema com o partido dele, que é de oposição, claro que tem interesses ali, mas eu acho que é o seguinte, que é chamar essas pessoas que são... digamos assim, pessoas respeitáveis, né, que já tem uma história, mal ou bem, a gente pode ser contra, mas o Fernando Henrique tem uma história. Dá para chamar o Sarney, dá para chamar Lula, dá para chamar Collor. Eventualmente. O Collor não. Se isso é difícil, né? Se isso ajudar, vamos chamar todo mundo, entendeu? Bom, a gente tem, com certeza, o tema da crise, a gente vai voltar com alguma outra titulação, porque... Esse cenário é preocupante que nós já estamos em novembro, né? O final do ano está aí já. Nós estamos em novembro, então a gente está falando praticamente de um ano de um governo que... E não esquece que depois vem final do ano e janeiro e fevereiro está praticamente perdido, porque... O Brasil só volta a funcionar depois do carnaval. Não trabalha nesse período. Só após o carnaval, como diz que o Brasil começa a funcionar. Isso é muito preocupante, porque o Brasil... É como se o Brasil estivesse numa inércia há 11 meses. Só que se não estiver na inércia, ele está na situação contrária, né? E isso que preocupa... Um pouco não, preocupa bastante. Bom, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre a situação do general do Exército, que foi destituído do cargo por criticar o governo federal. Nós voltamos em um minuto. Já voltamos. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro. Cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano.
De volta com o programa Contraponto, agora falando sobre a saída do general do Exército por criticar o governo federal. O general que foi destituído do cargo foi Antônio Hamilton Martins, aqui do Rio Grande do Sul. E aí? O que falar sobre essa situação? Ele é o general do Sul, né? O substituto dele é de Dom Pedrito, é Edson Leal Pujol. Mourão, o nome dele é Mourão, né? Mourão. Aliás, faltou eu grifar aqui, eu coloquei negrito no texto, só até o Martins, é Antônio Hamilton Martins Mourão. Exatamente. Até me chamou a atenção o sobrenome, porque se não me falha a memória, na época do golpe militar, o general, que era o comandante do Exército, não sei se é segundo, terceiro, que fica sitiado em Minas Gerais, aquele que estava levando as tropas para Brasília, né, no caso de haver um confronto armado. O sobrenome dele era Mourão. E uma das críticas, um dos motivos dessa saída seria porque ele falou que direita e esquerda se encontrando na corrupção e também por ter permitido uma recente homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra, que foi ex-comandante durante o DOI-CODE lá de São Paulo. Exatamente. O DOI-CODE 2, exército em São Paulo. É um torturador reconhecido, né? E a homenagem foi aqui em Santa Maria, inclusive. Foi. Sim. Foi. Bom, vou começar então. Vou tirar um pouco, para quem não estava no contexto lá e não conhece muito a história a profunda do regime militar, mas entendendo um pouquinho dos movimentos que eu acompanho do Exército, eu acho que era o mínimo esperado pro posicionamento que ele teve, que esse general teve. Sabe-se que tem uma hierarquia muito forte no Exército, que questões políticas não devem ser tratadas, isso falando do meu senso comum. A questão política não deve estar inserido dentro do contexto militar. E, infelizmente, ele colocou o dedo numa ferida. Algo que nós discutimos aqui, que talvez ele não tenha colocado nenhuma inverdade. Porque hoje nós não conseguimos separar o que é corrupção, se é esquerda ou é direita. Hoje, infelizmente, nós não temos mais essa divisão clara. E eu acredito que ele colocou essas palavras. Talvez a posição que ele ocupava, o destaque que ele tinha, e muito talvez pelo poder que ele poderia ter em mãos nesse seu discurso, associado com a questão da homenagem. Sabe-se que foi um período traumático do Brasil. Nós ainda estamos tentando desmistificar tudo o que aconteceu e tentar, de alguma forma, trazer a panos limpos tudo o que aconteceu daquele período. Nós termos, indiferente dele ser do Exército ou não, nós termos um momento de chamar a atenção e colocar ele como destaque, eu acho que foi erros, infelizmente. Eu não consigo ver outro encaminhamento que deveria ter sido dado na situação atual, pelos fatos que eu conheço e pelos encaminhamentos da história que eu tenho, do que o que foi dado. Eu acho até que a expectativa deste próprio general era esta. Me preocupa com a fala do professor Pereira agora de deslocar as equipes para Brasília. Porque ele foi para Brasília, né? Como assim? Que o general lá de Minas Gerais estava deslocando... Sim, mas tô falando em 64. Sim, agora alguém que estava aqui, nós deslocamos para lá, né? Não, agora até... Olha, porque o telespectador pode achar que eu estou propondo um novo golpe militar. Isso aqui é um absurdo. Não, mas a leitura, né, do cenário... Não, mas eu até estava distraído aqui, quase caí da cadeira. Não, mas o que eu quero... Até vou aproveitar... eu acho o seguinte, eu vou ser bem sincero, quando eu vi esse assunto na pauta, eu até estranhei. Para mim, honestamente, é um assunto pequeno demais, sabe? Assim, é um assunto de bastidores de governo, entendeu? Porque eu acho que ele é digamos assim, ele tem como se diz, tem uma patente, não é o cargo que ele exerce, né? O cargo que ele exerce, ele é nomeado pela presidência da República, e qualquer cargo de confiança pode ser nomeado e desnomeado à vontade, entendeu? Nomeado, exonerado a qualquer tempo. Eu acho, quer dizer, o fato dele ter permitido, eu acho que aí eu posso julgar, o Alexandre, qualquer um, vamos julgar com a nossa régua, ideologicamente, nós que éramos contra o regime militar, né? O que se conhece sobre o general Ustra e tudo mais. Mas eu acho que isso daí, uma homenagem pós-mortem, eu não sei, eu acho que é discutível isso, né? Se o sujeito tá propondo um golpe. Eu acho que isso daí, na verdade, são coisas que de vez em quando... Aí nós vamos discutir a questão da imprensa. Às vezes a imprensa explora de um lado e cria uma certa circunstância. Porque tudo que nós não precisamos agora
é uma, digamos assim, uma desavença entre os militares e a presidência da República, e o Executivo, porque já tem problema demais para resolver. Mas esse, então, aí seria o fim, né? Mas essa questão do posicionamento, acho que toda pessoa tem o direito de se posicionar, de se manifestar. Os fatos, eles são públicos, notórios, a corrupção é endêmica, isso é inquestionável. Quer dizer, se ele ocupar um cargo, ele também não pode ficar amordaçado e não poder externar a sua opinião. Isso é uma questão. Obviamente, o que acontece, né? Quem hoje fala, e fala democraticamente, no passado já vedou a fala dos outros. E quem antes queria falar e não tinha o direito de falar, agora também quer censurar quem fala. A crítica, ela é sempre mal encarada, né? No caso, a gente poderia há uma inversão de papéis. Olhar aqui dizendo assim, há uma contradição, entendeu? Exatamente. Primeiro ele se expressa democraticamente e depois homenageia, ou permite que seja homenageado, alguém que não permitia a democracia. Isso sim é uma contradição. Né? Mas as pessoas são poços de contradição. Né? Mas aí tem uma outra questão que eu acho que é pertinente. O fato do Exército fazer uma homenagem ao general Ustra, né? Brilhante Ustra, né? Não sei se ele chegou a general, acho que ele ficou em coronel. Acho que foi coronel. Acho que não subiu. Foi coronel, né? Não significa que isso, historicamente, ele tenha ter sido uma pessoa que tenha feito algo de importante pelo país. O que ele pode ter feito de importante talvez tenha sido para a instituição Exército. Aí, são questões diferentes. Né? O sujeito ter cometido erros ou acertos, dependendo do prisma em que eu me encontro, isso pode ser positivo para um lado e negativo para o outro. O que talvez foi negativo para a história do país, para o processo, né, político, democrático, para os movimentos. Não, mas já existiam direitos humanos. Direitos humanos. Já existiam direitos humanos na época da ditadura. Claro, mas é isso que eu estou dizendo. Mas para o olhar da população, do povo, era uma ótica. Talvez a ótica dos militares, talvez o que ele tenha feito para a instituição militar tenha tido... Bom, mas em tempos que nós temos... eu não estou defendendo. Movimento. Né? Sim, não estou defendendo. Não esperaria o contrário também. Né? Não, ele está dizendo da ótica dos comandantes militares. Claro, porque a gente sabe que. Mas né, só para entender né? também, eu acho que essa destituição ela vai além dessa fala sobre questões ideológicas. Concordo com o professor Lisandro também. Eu acho que ele está num papel. Né? Ele tem uma certa vestimenta que ele tem que respeitar, né? Ele não vai chegar de chinelo lá e administrar, por exemplo. Ele vai chegar de farda, né? Então, como ele está de farda, ele também tem um discurso que ele não pode, né, ultrapassar. Agora, se ele não tivesse mais, o presidente Fernando Henrique já não está mais presidente, ele é um representante X, ele pode falar, né? Ele fala tranquilo, dá as suas opiniões, né? Agora, ele não, ele está num cargo. É um cargo exige o mínimo de responsabilidade. O discurso, no meu ponto de vista, é um mal menor. Até pela coerência, né? Se a Dilma for coerente, né, o governo... Aí que se ela sendo coerente, tem que permitir a livre expressão. Aí que está. Agora, tem o outro lado. Mas é um segundo fato, a homenagem ao Brilhante Ustra, essa homenagem, isso sim, eu acho que... Porque a Dilma também... Tem, vamos dizer assim, o pessoal da casa, entendeu? Que é o pessoal do PT, tem sua história, exatamente. Então, ela aceitar isso seria muito difícil, entendeu? Eu acho que ela tem esse lado. Então, tem mas aí ela está fazendo uma coisa que eu acho que é corriqueiro na administração. Se o sujeito não está alinhado com a ideologia, ele sai do cargo e ponto final. Não é para se polemizar algo assim. Claro, não é um golpe militar que está em curso. Eu acho que isso é perigoso. E isso sem contar o fato de que há controvérsia com relação a ser ou não retaliação. Isso, né? Porque não foi o único general que foi movimentado, né? Foram 60 e poucos generais que foram movimentados pelo país afora. Quer dizer, não quer dizer que isso já não tivesse um planejamento prévio e que coincidiu com essa questão. Não estou dizendo que foi retaliação. Agora mesmo, Sandro, a gente sabe que a Brigada Militar remanejou vários comandantes e tudo, deu uma polêmica, se era por causa da greve, do pessoal que não saía dos quartéis e tal. Fez o remanejamento, se era punição, se não era, mas estava no direito dele, ele era o comandante, né? Bom, exatamente. Uma das outras críticas que o ex-general fez teria sido em relação que o governo nomeia 22 mil cargos de confiança, que disse que isso não haveria nenhuma possibilidade para o governo arcar com esse custo do funcionalismo, só de CCs. 22 mil cargos. E aí vai ao encontro que o professor Lissandro falava no primeiro bloco. Né, só que os números, eu acho que cada um dá um número, porque o Fernando Henrique disse que passou nessa matéria de 30 mil cargos de confiança no Lula para 60 mil na Dilma. E o general agora está dizendo que é 22, então está abaixo. Realmente, o número de cargos de confiança,
é a coisa mais difícil de mapear. De mapear isso aí. Eu acho que nem na transparência a gente consegue captar, porque cargo de confiança é aquele pessoal que não é contratado, é só... Não aparece, é né? só convite, isso não aparece. Bom, então vamos falar sobre o assunto novo, corrupção, no próximo bloco, então, né? Vamos falar sobre as novas denúncias em relação... Não quer dizer que seja o fato consumado, mas novas denúncias que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nas últimas semanas. 1 minuto, já estamos de volta. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos e escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta com o último bloco do programa Contraponto, agora falando sobre novas denúncias que o ex-presidente Lula sofreu em relação a casos de corrupção. E essa informação que chama a atenção teria sido de uma agência do próprio governo federal que é ligada ao Ministério da Fazenda, agência do governo responsável por combater a lavagem de dinheiro no Brasil, que através de algumas investigações teria chegado a quatro pessoas que estão sendo investigadas. Não é uma denúncia já confirmada. É o ex-presidente Lula, o ex-ministro Palocci, Pimentel e a Erenice. Fernando Pimentel. Que são as 4 pessoas investigadas Pimentel nesse esquema de corrupção. Governador de Minas. Exatamente. O governador que já de Minas. está investigado num outro esquema, né? Pela Polícia Federal. Então, repetem-se os nomes, né? Sim, recorrentemente. Recorrentemente. E essa seria a situação agora, a última notícia, a última grande repercussão, última repercussão envolvendo o nome do ex-presidente Lula, né? Temos que ver o seguinte, se essa notícia ela é verdadeira, o COAF, né, que controla as movimentações financeiras e repassa toda a movimentação financeira estranha a quem necessita investigar esses fatos, se o COAF efetivamente constatou essas movimentações, por exemplo, Lula não teria condições pela renda que recebia, de ter uma movimentação dessa natureza. O Palocci, dependendo do período, ele vai dizer que isso aí é derivado de consultorias, né? Porque todo indivíduo que sai do governo, ele vira consultor, né? Ele vira palpiteiro e um palpiteiro de luxo, né? Ganhando elevadas cifras para emitir palpites, para dar pareceres, e os pareceres, obviamente, são analisados por seus ex-colegas. Quando ele é presidente, ele faz um instituto. O Fernando Henrique fez um, Lula logo fez outro para copiar, né? Exatamente. E isso é uma atividade altamente lucrativa, gera muito dinheiro, né? Há muitas pessoas interessadas em pagar para ter essas pessoas defendendo seus interesses. O caso do filho do Lula é interessante, né? Porque ele tem uma empresa que é de marketing. Marketing esportivo, né? Esportivo do futebol americano, né? O Alexandre pode até que socorrer nisso daí. E essa empresa não tem nenhum funcionário. Trabalha sozinho. Trabalha sozinho e ele ganhou 2,4 milhões de reais da Marcondes e Maltoni, sendo que o Mauro Marcondes, que é o presidente da empresa, foi preso na última semana. Pois é, né? Aí que tá, onde há fumaça, geralmente há fogo. Então, essa que é a questão que foi levantada, quer dizer, um indício daqui, indício dali. Então, e no caso seria o que está se discutindo a aprovação de uma medida provisória
que beneficiaria, acho que, não sei se é empresas de automóveis, né? Lá do ABC Paulista, né? Lá em... A notícia é a seguinte, ao todo foram examinadas as contas bancárias e aplicações financeiras de 103 pessoas e 188 empresas ligadas a este quarteto que a gente mencionou há pouco. E aí o telespectador deve estar pensando, pô, o cara não sabe, o jornalista não sabe o nome dessas pessoas. É que são tantas denúncias que a gente tem que ter muito cuidado com os nomes, que daqui a pouco a gente dá um falso nome aqui numa denúncia, a gente está cometendo um equívoco ainda maior. Então, se não fosse o professor Macar me socorrer com esse monte de informação aqui... Eu acho que o pior é que isso não está sendo tratado de uma maneira responsável pelo próprio presidente Lula, ex-presidente Lula. Porque o Lula, ao invés dele responder isso no nível que está sendo colocado, ele baixa o tom, dizendo palavrões, ou se dirigindo a um aclaque já, que qualquer coisa que ele falar, o pessoal bate palma, né? Palmas, a última que eu ouvi falar, ele diz assim, bom, estão processando um filho meu, mas eu ainda tenho mais 3 para processar e mais 7 netos ainda para processar. Quer dizer, é o tipo de coisa que parece que as autoridades que estão investigando eles não são sérias, né? Eu acho que isso não é a forma de tratamento. E eu acho que isso aí vai deixar cada vez mais irritado as pessoas, no caso os órgãos, que estão investigando ele, né? Mas no Brasil é essa questão e o Mensalão demonstrou bem isso, né? Depois da condenação exarada pelo Supremo Tribunal Federal, né, quando José Dirceu foi preso, né, ele foi aplaudido, foi ovacionado pelos seus asseclas, por apoiadores, por correligionários políticos, e todos entendiam aquela situação como se fosse um ato de perseguição política, quando na verdade era um ato de corrupção. Agora ele está preso novamente, quer dizer, veja bem, ele foi preso novamente, está sendo investigado em outro esquema de corrupção. Quer dizer, nós temos que mudar essa mentalidade. Não adianta atacar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Mas quem são essas pessoas, Sandro, que a gente estava falando? Nós estamos falando dos cargos de confiança. Esse pessoal que bate palma lá por qualquer coisa e tal, algum interesse eles têm. Eu não quero criticar aqui, por exemplo, um militante petista, a vaquinha para pagar e tal. esse pessoal está desconfiado. Essa entrevista que nós falamos no primeiro bloco do Fernando Henrique, ele se refere à questão do Lula e ele diz isso. Não, o Lula tem uma biografia a zelar pelo passado que ele teve. Então, o melhor seria que ele não... E eu tenho dito algumas vezes aqui no programa, que ele se afastasse, entendeu? Essa visibilidade dele agora só vai atrair atenção de mais coisas que além não só prejudica ele, mas prejudica o próprio governo. Eu acho que esse é o ponto. Só para concluir, professor, a questão das denúncias, a gente falava do número de empresas, o número de pessoas ligadas ao quarteto, que a gente já mencionou antes. Somente as transações envolvendo os 4 petistas representam cerca de 300 milhões de reais. Palocci, por exemplo, movimentou na conta corrente de sua empresa de consultoria a quantia de 185 milhões, que a gente já falou anteriormente. Trata-se da maior devassa já realizada nas contas de pessoas que passaram pelo governo do PT. Há indícios de diversas irregularidades, vão de transações financeiras incompatíveis com o patrimônio a saques em espécie, passando pela resistência em informar o motivo de uma grande operação e a incapacidade de comprovar a origem legal dos recursos. Mas é que essas pessoas estão sempre de volta. O Palocci, quem tem memória, se lembra, foi prefeito de Ribeirão Preto, se não me falha a memória. E lá ele tinha uma porção de processo lá em Ribeirão Preto, e às vezes o que o sujeito acha que não corre perigo, acaba correndo. Quem derrubou ele foi o caseiro, o tal de Francenildo, né? que acabou porque esse Francenildo tinha recebido um dinheiro do pai dele, alguma coisa assim, na Caixa Econômica Federal. E o Palocci usou o cargo dele para forçar, não sei se era presidente, não sei se era mulher ou homem, na época, a dar o extrato da conta do Francenildo. Isso aí rolou e foi aí que o Palocci caiu naquele momento. E aí o que acontece? O tempo passa e não acontece nada. Logo após as denúncias do Mensalão no primeiro mandato do presidente Lula, o Palocci saiu para a entrada da presidente Dilma. Quem assumiu aquela vez na época a Casa Civil, no lugar do Palocci, foi a Dilma. O Palocci já foi acusado de corrupção. Quando a presidente Dilma ganhou em 2010 as eleições, quem estava no palanque com ela? O Palocci. E ele foi novamente derrubado por corrupção. Eu acho que o Palocci foi coordenador da campanha da Dilma. De 2010 foi? Foi. Não quero errar, mas foi. Eu acho que o contexto que nós estamos vendo aí, se a gente ampliar um pouquinho a nossa percepção de denúncias e de pesquisas, se tem algo errado, nós vamos ver que a cada dia nós temos um foco novo. E eu acho que se a cada minuto nós formos pesquisar algo diferente, nós vamos encontrar algo de errado. E não é a questão de ser do PT ou não. Se nós pesquisarmos qualquer um dos entes hoje públicos que estão lá com seu mandato eleitos,
nós não conseguimos destoar dessa questão que algo não está correto. E nós passamos por diversos níveis, municipal, estadual, federal, e surgem denúncias e não me surpreenderia se essas denúncias se tornassem algo factível, que as provas realmente fossem contundentes para um processo. A gente vê hoje o permear do público e do privado muito próximo, e talvez isso tenha alimentado esse cenário aqui. E essas movimentações realmente não é algo fácil de se conseguir gerar. Um brasileiro comum não consegue chegar nem próximo disso. O problema é que é complicado porque tem que ter autorização do Supremo, às vezes, para investigar. É uma série de coisas que dificultam a investigação da Polícia Federal. Né? Se fosse uma pessoa comum, seria mais fácil. Né? É que, na verdade, quando precisa quebrar o sigilo de alguém, precisamos de uma autorização do Poder Judiciário. Mas o COAF tem o poder de fazer essa aferição, essa verificação e apurar as movimentações, e o COAF tem ferramentas que permitem, inclusive, rastrear o destino dos valores. De onde veio o dinheiro, para onde vai, porque todo o processo de lavagem de dinheiro é um processo complexo. O dinheiro passa por muitas mãos até chegar ao seu destino final. E é o que chama de branqueamento de capitais, né? O dinheiro vai passando por várias contas, por várias operações, até que ele vai chegar em algum lugar, né? E normalmente quando ele chega em algum lugar, ele chega com uma aparência de licitude. Ou seja, ele chega lá no final, ele vai estar lá na conta do Palocci e ele vai ter uma origem inicial. O mais difícil é nesses paraísos fiscais. Como é que se consegue chegar nesses paraísos fiscais? Por exemplo, em alguns, a Suíça antes era impenetrável. Hoje a Suíça já tem uma relação de informação. Mas e os outros? Mas é que, na verdade, hoje o Brasil tem acordo de cooperações judiciais, econômicas, investigativas com muitos países. Isso permite, então, e facilita o trânsito das informações. Hoje se consegue uma informação, por exemplo, com a Suíça em menos de 30 dias. Mas é isso. Mas esses países, por exemplo, Bahamas, esses lugares que o Caribe, né? Eu acho que isso é mais difícil, são países pequenininhos e que vivem até disso, né? Quer dizer, entre aspas, essas republiquetas de banana, como se diz, né? É mais complicado, claro. Né? Agora, por exemplo, a Suíça, que já foi intocável, não fornecia informação nenhuma, as contas eram completamente secretas, né? Hoje, obviamente, que ela mesma investiga quando ela detecta alguma movimentação estranha, sem comprovação de procedência, sem uma explicação plausível, ela mesma já faz a comunicação. Porque isso foi o Cunha mesmo, né? Acho que, não sei se é a filha do Cunha ou da mulher, quer dizer, tu vai lá em Nova York, por exemplo, abre uma conta nos Estados Unidos, num banco dos Estados Unidos, e aí depois tu transfere esse dinheiro para um paraíso fiscal. Né? Essa com o nome de uma empresa fictícia, assim, em inglês, que nunca ninguém... Como é que vai descobrir? Só descobre porque aparece ali na hora de assinar. Alguém tem que estar vivo para poder assinar ali, né? Entendeu? Com certeza. Professor Macari. Não, eu concordo. Eu acho que é um tema que não tem tanto contraponto esse, né? Não quero criticar a pauta sugerida, né? Mas é um tema que não tem tanto contraponto. Não, talvez... você sente-se à vontade. O senhor Cunha já fez isso no bloco anterior. Meu contraponto vai ser com o tema. Não, tô brincando. A questão é realmente, né? A investigação é necessária, só o que eu fico realmente assim preocupado é que a forma como isso vem aparecendo na mídia, parece que as investigações da mídia estão bem avançadas, né? Porque eles trazem uma série de informações, provas, e, enfim, aí parece que jogam para a responsabilidade para a polícia, para o judiciário, para as outras instâncias. E depois, como fica a mídia se isso for falso? Mas aí que nós já falamos isso aqui, né? A mídia aqui no Brasil, ela presta um desserviço, né, para a apuração dos fatos. Quintana, eu tenho que dizer isso, né? O senhor faltou o programa passado, professor Santos. Mas geralmente é alguém da polícia que vaza isso para... Agora vou provocar o contraponto que vaza para a mídia também. Mas na verdade, assim, nem é questão de vazamento, às vezes, porque o sigilo da fonte da informação, né, a imprensa jamais vai dizer quem passou a informação. Então não se sabe se a informação foi vazada por alguém que está investigando ou se ela está sendo produzida por alguém com interesses, entende? Então eu tenho sempre um pé atrás quando vem essas notícias, principalmente revistas como a Veja, isto é, são muito sensacionalistas, tem interesses políticos envolvidos, tem interesses econômicos envolvidos nisso, e elas obviamente têm um foco. E agora o foco é essa questão de produzir uma notícia diferente. Dentro desse emaranhado de notícias ruins, negativas, de corrupção, de desvio de dinheiro, sempre surge um fato novo. Semanalmente nós temos a produção de um fato novo. Será que todos esses fatos são verdadeiros?
Quando tem documentos, por exemplo, a gente discutiu outra vez aqui na revista Época aqui, e aí tinha recibos, coisas que... Eu acho que a gente... O processo de seleção, a gente até na semana passada discutimos um pouco, claro que esse assunto é inesgotável, né, sobre a imprensa, só pegamos um... É como eu não vi semana passada, então... Bom, se vocês tiverem a chance de falar mal da imprensa semana passada. Pela pauta, não posso... Eu até acho que foi de propósito que o Alexandre não vê, mas a imprensa, evidentemente, não vamos fazer um observatório da imprensa aqui, né? A gente não tem capacidade para isso. Mas eu acho que ainda vai ter muitos programas para isso. Aproveitar que a gente está nos segundos finais, nosso tempo já estourou do programa. Agradecer a presença de vocês, professores, e dizer para o nosso telespectador, daqui a pouco ele está indignado, não aguenta mais ouvir falar tanto de crise. E a gente também não aguenta mais falar de crise. Então, por favor, encaminhe uma sugestão de debate, de contraponto, de diferentes ângulos de visão, de opinião sobre um tema para o nosso e-mail tv.unifra.br ou para o nosso Facebook da TV. E pode rever nossos programas no nosso canal do YouTube, o canal Unifra Online, tá certo? Eu também conto com a presença dos professores para a próxima semana para a gente trazer alguns assuntos, quem sabe diferente, algum assunto pelo menos diferente desse contexto que estamos vivendo. Obrigado mais uma vez, professores, até a próxima semana. Tchau.